que se fala de uma certa ou uma grande flexibilização do trabalho, das relações de trabalho, isso é evidente a partir do final dos anos 80, principalmente no Brasil, né? Quase como um choque com uma economia que vai ter uma mudança muito grande, né? E que vai produzir efeitos importantes no trabalho também, principalmente o efeito da chamada flexibilização, né, das relações de trabalho, que a gente vai entender mais como a precarização das relações de trabalho, até entendendo por um lado, que o que é mais flexível, o que se torna mais flexível nesse processo, não é o trabalho, mas é o próprio trabalhador, né? Isso é evidente em estudos que se fazem hoje, por exemplo, onde se pode constatar que um aumento muito grande das horas de trabalho, e o trabalhador se flexibiliza a sua vida familiar para poder dar conta de uma rigidez imposta pelo trabalho, que é, por exemplo, o aumento das horas trabalhadas durante o dia, principalmente com o advento aí da tecnologia informática, que faz com que a gente trabalhe todos os dias e todas as horas do dia, né? Saindo de casa e levando o trabalho para terminar no e-mail e, enfim, uma série de outros recursos que a gente tem. Isso só como um exemplo do motivo, né, pelo qual a gente não fala de um trabalho flexível, mas sim de um trabalhador flexível que tem que dar conta de outros aspectos rígidos, né, que o trabalho coloca, ainda que bastante diferenciados do que era, sei lá, 10, 20 anos atrás. Mas isso, então, é um efeito importante, né, essa necessária flexibilização muito grande do trabalhador para dar conta de todas essas mudanças que o trabalho vem sofrendo. E uma outra coisa é a mudança nas próprias relações de trabalho, né, que também estão dentro desse quadro aí da precarização, onde, além de o trabalhador trabalhar mais horas e mais intensamente, ele tem menos acesso aos direitos sociais, né, que o trabalho, até um tempo atrás, lhe permitia, né, com um pouco mais de intensidade, né? Muito mais do que hoje, que é um pouco que se fala do aumento do trabalho informal, mas isso também é uma categoria difícil de a gente definir, né? Se é informal, se é formal. O que se percebe é que uma mudança grande nos contratos de trabalho e uma diminuição do acesso do trabalhador aos direitos, né? Que o trabalho deveria lhe permitir, né? Com essas mudanças aí que vão acontecer desse contexto precário no final dos anos 80. Um ponto de partida, né, de todo o raciocínio que a gente vai fazer dentro desse tema que tu propões, é que antes desse contexto mais precário e flexível do trabalho, a gente tinha toda uma crítica com relação à rigidez do trabalho fordista, por exemplo, e dos efeitos subjetivos que essa rigidez tinha, né? Então, o trabalho muito simplificado, muito parcializado, que também colocava o trabalhador numa situação complicada, que era o de uma certa simplificação da ação, que muitas vezes implicava em um investimento subjetivo muito grande, porque às vezes a gente precisa investir mais subjetivamente em atividades simples do que em atividades complexas, por mais paradoxal que isso possa parecer. Então, o que eu quero dizer? Que nós vínhamos de uma crítica à forma como o trabalho se organizava até esse contexto mais precário. Mas o que a gente observa é que com essas mudanças que vão acontecer no trabalho, outros efeitos vão surgir, né? E o mais importante deles é a instabilidade. E não a instabilidade só no sentido formal, mas a instabilidade também na relação formação e trabalho. Quer dizer, a gente vai observar que o trabalhador precisa de uma formação maior, cada vez maior, e cada vez menos lugar ele tem no mercado de trabalho. Então, que é um pouco o que os autores chamam do efeito da superqualificação, né? Quer dizer, cada vez se exige mais do trabalhador uma qualificação grande, né, em termos absolutamente diversificados, e menos esse trabalhador tem inserção no mercado de trabalho. Esse processo da insegurança e da instabilidade associado a uma exigência de qualificação muito grande, ele traz como consequência uma individualização ainda maior dessa experiência de trabalho, né? Então, como o mercado de trabalho se restringe mais e fica por conta de cada trabalhador a inserção nesse mercado, dentro de um processo já individualizado, se observa que esse trabalhador ele se sente ainda mais culpado pela sua própria situação. Então,
Então, o discurso meritocrático, que está aí como um subsídio e um suporte, né, dessa moral que rege o nosso trabalho, o trabalho capitalista, ele ainda fica mais intensificado. Então, o trabalhador acaba achando que ele não se insere no mercado de trabalho porque ele não tem condições, porque ele não se formou suficientemente, porque ele não está suficientemente qualificado e deixa de fazer, de se perguntar, de refletir sobre o próprio mercado e se centraliza isso muito mais na sua própria condição. Isso tem efeitos subjetivos enormes, né? Os Estados Unidos hoje têm um índice de depressão super grande. A depressão, por exemplo, hoje é um problema de saúde pública em muitos países. E aí tu vais observar que tem todo um modelo e uma moral que rege o trabalho bastante individualizada e meritocrática, onde o trabalhador acaba vivendo como um defeito e um problema seu a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E isso eu encontrei bastante na minha pesquisa. Né? Um trabalhador que usava a expressão eu me desempreguei, né? E não eu fui desempregado, justamente porque ele concentrava muito nele mesmo, na sua própria trajetória, o motivo pelo qual ele não se reinseria no mercado de trabalho. Quando a gente sabe, né, que ainda que ele faça todo um esforço de reinserção, não existe mais lugar para todos os trabalhadores no mercado de trabalho. Então, quem sofre mais com isso é o trabalhador que não consegue fazer um processo de requalificação ou de que está doente do trabalho. Né? Esse realmente é o trabalhador que mais sofre. E como a gente tem observado uma intensificação, como eu falava antes, na jornada de trabalho e na própria carga física, né, e intelectual, sobretudo, do trabalho, a possibilidade do adoecimento é maior. E uma coisa que é importante que a gente saiba é que o trabalhador que tem mais dificuldade de retornar ao mercado é aquele que tem algum tipo de adoecimento. Né? Um mercado já restrito, porque vai querer, né, integrar um trabalhador com dificuldades ou com algum tipo de adoecimento advindo muitas vezes do próprio trabalho. Então, acho que esse é um impasse, né, e é um efeito bastante complicado do trabalho contemporâneo, esse processo de individualização, ainda bastante calcado numa moral que identifica a culpa do desemprego e da não inserção no mercado de trabalho no próprio trabalhador. Isso é bastante sério. Né? Tinha alguns trabalhadores que eu entrevistei que eles diziam, como que eu vou falar para o meu filho, né, que eu estudei, fiz faculdade, mesmo assim eu não consegui manter meu emprego. Aí ele perguntava, como que eu vou dizer para o meu filho que eu fiz tudo isso e mesmo assim não consegui me manter no mercado? Ele vai me dizer, olha, então eu não vou estudar, não vou fazer mais nada, porque isso não adianta. Aí ele dizia, então eu digo para o meu filho que fui eu que não consegui. Eu não fiz todos os cursos que eu deveria, eu não fiz toda a formação que eu deveria ter feito, porque senão eu vou desestimular toda uma geração que vem depois de mim, né, a se formar, a estudar, porque essa geração vai perceber que isso não é mais suficiente para ingressar no mercado de trabalho. Claro que eles pensavam isso lá nos anos 90, né? Hoje essa geração já está tentando se inserir no mercado de trabalho, já está efetivamente vivendo essa dificuldade. Né? O Estado brasileiro sempre regulou, né? Sempre esteve bastante presente na regulação das relações capital e trabalho, mesmo quando ele se ausentava, era essa a forma de se fazer presente. Né? E eu acho que é um pouco esse o que se viveu, né? Principalmente nesse período. Mas eu acho que a gente tem um traço bastante importante na Constituição do Estado brasileiro, que é um pouco o que se tem pesquisado, o que eu tenho pesquisado mais agora, que é uma característica assistencial bastante evidente e forte, né? Que eu acho que em muitos momentos ela impossibilita até de uma experiência de trabalho ou de se pensar o trabalho como um direito. Né? Em geral, se vive e se observa muito nos trabalhos e nas pesquisas que a gente faz a ideia de que o trabalho é algo que se dá, né, que alguém dá para outra pessoa, numa lógica muito mais assistencial, poderia ter outros nomes também, do que exatamente um Estado que garante ao trabalhador, né, o trabalho como um direito. E essa lógica ela é bastante importante, sobretudo nesse processo de flexibilização das relações de trabalho, porque quando o trabalhador não reconhece o trabalho como um direito, ele também não vai buscar os direitos que lhe são negados nos contextos de trabalho. Né? Ainda é bastante, não sei se mal visto, mas ainda existe uma dificuldade muito grande
do trabalhador brasileiro buscar os direitos, né, que ele tem na sua condição de trabalhador. Em geral, a gente observa mais essa busca quando o trabalhador não tem mesmo mais chance, né, no mercado de trabalho, por exemplo, nas situações de adoecimento. Nesse caso, ele, em geral, recorre, né, a estabelecimento de um nexo causal ou de algum tipo de proteção que o Estado possa vir lhe oferecer. Falo mais nesse sentido, pensando na questão dos efeitos subjetivos mesmo, né? De um Estado que não efetivamente teria que ter a função de proteção, né? Mas que venha a ter a função de garantir aos cidadãos os direitos que lhes são mínimos, né? Não só para a sua sobrevivência, mas para a sua vida, né? Para a produção da sua vida, né? Pensava também na importância também de que se pudesse pensar não só o direito numa função mais até legalista, não é a melhor palavra, mas também de uma visão legal formal, né, do trabalho, mas que também a justiça pudesse ter uma visão também do direito, do trabalho como um direito, né, e não só do cumprimento da lei, né. E acho que isso também falta um pouco, né, na discussão não só do lugar do Estado, mas do próprio Poder Judiciário, né, numa visão que possa efetivamente estar mais ao lado da justiça, né, do que só e única e exclusivamente do cumprimento da lei. E, enfim, não sou da área do direito, mas acho que esse ainda é um jeito de se poder associar direito a direito e justiça e não só a lei e a uma visão mais legalista.